A você ligado na TVI, está começando o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, até às 19 horas estarei aqui com muita informação para você, hein? Muito obrigado a cada um de vocês pela sua companhia diária aqui na nossa TVI. Agradecer a você que nos assiste pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Isso mesmo, na nossa Ultra TVC, eixo Itabuna-Ilhéus, canal 24.2. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, o nosso canal oficial do YouTube, youtube.com/TVI oficial. Lembrando, inscreva-se já. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa programação. Como eu sempre costumo dizer aqui, uma programação diversificada, com muito entretenimento, bem como documentários e entre outras áreas que são exibidas aqui na nossa programação da TVI, esporte, bem-estar e, logicamente, uma programação com jornalismo sério e de credibilidade. Somente durante o dia são 5 horas de jornalismo ao vivo aqui na nossa programação. Pela manhã temos o TVI News, primeira edição, apresentado pelo Barbosa Filho. Logo depois, ao meio-dia, o nosso colega, o Denilton Santos, entra aí com o Alerta Cidade. E agora, no período das 17 horas, eu, Joab Paiva, estou aqui trazendo informação para você no nosso TVI News, segunda edição, hein? Lembrando também que você pode acessar o nosso site, o www.tviplay.com.br, ficar por dentro de tudo que acontece também aí de notícias em parceria com o portal à tarde, aqui com a nossa emissora. Você vai ficar muito bem informado também por lá, pelo nosso site. E lembrando que por lá também você pode assistir a nossa programação. Ou caso preferir, pode então estar baixando o nosso aplicativo através desse QR Code que aparece aqui. Aponte então a câmera do seu celular e eu tenho certeza que você terá aí em mãos esse aplicativo, que é um aplicativo muito interativo e com a programação muito boa. Volto a dizer, uma programação diversificada que a TVI tem diretamente aí aqui do nosso Alto das Comunicações, dos nossos estúdios da TVI, tá bom? Vamos então à programação do dia de hoje, vamos então aos destaques do dia de hoje, aqui na cidade de Itabuna, nesse exato momento, o tempo chuvoso. Daqui a pouco vamos mostrar imagens aí da nossa BR-415, essa importante BR no sentido Itabuna-Ilhéus. Nós estaremos mostrando, a pista está molhada, hein? Muita atenção você que está transitando aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, você que está vindo da cidade de Ilhéus para a cidade de Itabuna, ou até mesmo saindo de Itabuna para o sentido Ilhéus. Muita atenção, pista molhada, atenção redobrada, obedeça a sinalização, é o que sempre nós falamos aqui para vocês, tá bom? Daqui a pouco imagens aí da BR-415 aqui no nosso TVI. Vamos então às informações do dia de hoje. Uma mulher foi presa acusada de mandar matar o marido e esquartejar. Isso aconteceu aqui no nosso sul da Bahia. Falaremos também sobre capacitações que serão oferecidas nesse mês de setembro pelo Sebrae, que oferece cerca de mais de 900 vagas de capacitações somente aqui no nosso sul da Bahia, hein? Na área esportiva, o Uruçuca garante vaga antecipada na segunda fase do Intermunicipal de 2025. Aqui na cidade de Itabuna, a cidade registra aí mais de 3.000 novas empresas neste ano e se consolida como um polo econômico aqui do nosso sul da Bahia. Falaremos também sobre a Câmara de Vereadores daqui de Itabuna, a nossa Câmara, o Legislativo itabunense, que dialogou aí com moradores da Bananeira e anuncia uma audiência pública para debater sobre este assunto e debater também sobre novas moradias para esses moradores ali da Bananeira. Infelizmente, tragédia, tristeza aí lá no Baixo Sul. Irmãos cantores de Arrocha morreram em acidente em plena BR-101 aqui no nosso sul da Bahia. Falaremos também lá do extremo sul do estado, onde novos diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino da cidade de Teixeira de Freitas foram então empossados, hein? É um reforço aí para a educação lá da cidade de Teixeira de Freitas, no nosso extremo sul baiano. O ministro da Casa Civil,
Rui Costa anuncia então 10 bilhões em obras para a prevenção de enchentes aqui na Bahia. Isso mesmo, é uma outra notícia, boa notícia inclusive, né? O ministro Rui Costa anunciou então esta liberação de 10 bilhões por parte aí do governo federal aqui para a Bahia, que serão investidos em obras para prevenções de enchentes. Falaremos também sobre um líder de tráfico que foi morto, né, lá na cidade de Itarantim em confronto com a polícia. Isso mesmo, na cidade de Itarantim, que não está diferente das demais cidades aqui da nossa Bahia. Esse cidadão fora da lei, diga-se de passagem, acabou morrendo, tombando morto no confronto com a polícia. A nível nacional, vamos falar sobre o julgamento aí de Bolsonaro e dos outros 7 acusados aí de golpe aqui no nosso país. Vamos entender melhor o que está acontecendo por lá, né? Como está esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro e o que aconteceu até agora lá no STF. Daqui a pouquinho também estaremos vendo o que está acontecendo por lá, de olho também no nosso STF, mais precisamente na primeira turma, que hoje iniciou-se então este julgamento que está mexendo com todo o Brasil, hein? Voltando aqui para a nossa região, nós estivemos hoje na cidade de Ilhéus, exatamente na Câmara de Vereadores da cidade, para poder conversar ali com os edis, entender a pauta do dia de hoje. Conversamos com o presidente da casa por lá, conversamos também com demais vereadores. Pudemos até mesmo testemunhar que o clima por lá no dia de hoje é de muita alegria por parte aí dos novos contratados da casa, que serão empossados no dia de hoje. Estão nesse exato momento sendo empossados, já que foram convocados através de concurso público. É o primeiro concurso público lá na cidade de Ilhéus e nós estivemos por lá conversando com o presidente da casa, também com os demais vereadores, tá certo? E para além disso, para além dessa questão dessa pauta importante no dia de hoje na cidade de Ilhéus, nós também tentamos falar aí com o vereador Dr. Tandic e o vereador Vinícius Alcântara, eles que protagonizaram umas cenas polêmicas na última sessão, né? Já já vocês vão ver então esta nossa ida até a cidade de Ilhéus e com certeza aqui com exclusividade para vocês. Pelas ruas da cidade, o nosso repórter Giovanni Lima também estará em algum ponto da cidade mostrando aí a situação do dia a dia aqui na nossa cidade de Itabuna. E na nossa sala de entrevistas estaremos recebendo hoje o vice-prefeito do município e também secretário de promoção social, o Júnior Brandão. Isso mesmo, estará conosco aqui trazendo essa entrevista, falando desse novo desafio que é assumir esta pasta, uma importante pasta aqui no nosso município, a pasta do social, de promoção social e logicamente também das ações do município de forma geral, já que ele é o vice-prefeito desta atual gestão, tá certo? Eu vou a um break e já retorno com muito mais para você, não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura.
Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro, já iniciamos o mês de setembro aqui de vento em polpa. Lembrando, daqui a pouquinho estaremos recebendo o vice-prefeito do nosso município de Itabuna, o Júnior Brandão, ele que também é secretário da pasta do social, exatamente esta importante pasta que é a pasta do social aqui no nosso município. Ele que deixou recentemente a pasta do planejamento e passou a responder novamente pela pasta do social, estará aqui falando para a gente desses novos desafios, né? A pasta de promoção social. Daqui a pouquinho, então, aqui o Júnior Brandão conversando com a gente. Vamos, então, com mais informações, vamos com informações de momento, vamos falar
sobre a política nacional. Isso mesmo, aconteceu agora há pouco. Atenção, muita atenção, você que está sempre ligado, atento à questão política. O União Brasil e o PP, que recentemente anunciaram aí essa fusão, né? Melhor dizendo, esta federação, que é a União Progressista, acabou de anunciar aí o rompimento com o governo federal, com o governo Lula, hein? Anunciaram então aí, foi anunciado agora há pouco, informação de momento, União Brasil e PP anunciaram rompimento com o governo Lula, isso mesmo. A federação formada aí pela União Brasil e pelo PP, o União Progressista, anunciaram então a saída da base de apoio do governo Lula. O anúncio foi feito há poucos instantes aqui desta terça-feira e foi feito em comunicado conjunto de Antônio Rueda, ele que é o presidente do União Brasil, com o Ciro Nogueira, presidente do PP, hein? Abre aspas aí para a fala do presidente. Ele disse o seguinte: em caso de descumprimento dessa determinação, se dirigentes dessa federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no estatuto, acabou informando aí o presidente desta federação. Ainda segundo o comunicado da federação, esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem de seus representantes, finalizou aí o presidente do União Brasil e também presidente desta importante federação, diga-se de passagem, a maior do Brasil, que é a união do Partido União Brasil com o União Brasil com o PP, né? Então, acabaram então anunciando exatamente esta maior federação política aqui do país, o rompimento com o governo Lula, desembarcaram do governo Lula. Você vê exatamente imagens aí de agora há pouco, essa foto foi retirada agora há pouco lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados, com presença de diversos parlamentares desta federação. Você vê aí o Ciro Nogueira, o Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, bem como deputados dessa bancada. Como já disse aqui, consigo visualizar aí a ex-ministra, a ex-ministra do governo Bolsonaro também, né, deputada, bem como aqui no fundo o deputado Leor Lomanto, aqui da Bahia, está aí na foto também, entre outros deputados que também compõem esse importante partido no país, né. Segundo o comunicado aqui da Federação União Progressista, eles deixaram aqui para a imprensa, né, divulgaram então para a imprensa este comunicado que diz o seguinte: informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Isso mesmo. Em caso de descumprimento dessa determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto. Essa decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025, esta que é exatamente um anúncio, um comunicado, melhor dizendo, da Federação União Progressista, este comunicado que veio a público há poucos instantes aqui para toda a imprensa nacional, e nós estamos passando aqui de primeira mão. O União Brasil e o PP acabam de anunciar este rompimento com o governo Lula. Já é início aí das eleições do próximo ano. Eu tenho certeza que isso faz parte já de todo um arranjo para o próximo ano, e agora o governo vai tentar, né, ver como vai continuar esse arranjo aí lá no Congresso Nacional, já que ele precisa da votação do Congresso, e vale a pena dizer que esta federação é uma das maiores, é a maior, melhor dizendo, em número de parlamentares, né? Então, muita atenção, acaba de desembarcar do governo Lula a União Progressista, esta grande federação aqui a nível nacional. Informações de momento, né? Nós temos inclusive o vídeo aí, viu, Cássio? Tem esse vídeo aí, se for possível a gente colocar no ar, esse vídeo que está por aqui, viu? Nós vamos colocar, que é exatamente do momento em que o Antônio Rueda, ele faz essa declaração. É possível colocar aí, Cássio, esse vídeo? Do momento em que o Antônio Rueda faz essa declaração da saída do governo Lula aqui para toda a imprensa nacional.
O Antônio Rueda, ele que é o presidente do União Brasil, ladeado aí do Ciro Nogueira e dos demais parlamentares que compõem esta grande federação aqui no nosso país, hein? Assunto importante, logicamente, porque vai se formando o cenário para as eleições de 2026. Temos aí, Cássio, esse vídeo? É possível rodar agora? Muito bem, vamos seguindo então aqui com a pauta. É o vídeo exatamente do momento em que o Antônio Rueda ele faz essa declaração. Mas daqui a pouquinho então a produção encontra aqui, nós vamos rodar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas vamos seguindo, temos imagens inclusive aí agora da BR-415 aqui em Itabuna, chuva. Isso mesmo, dia chuvoso aqui agora. Você vê imagens aí feitas, recuperadas de agora a pouco, da BR-415, essa importante BR que liga também aqui os municípios de Itabuna a Ilhéus, lembrando, pista molhada, muita atenção no momento em que for trafegar, viu gente? Muita atenção você que está transitando aí entre essas duas cidades, Itabuna e Ilhéus, obedecer a sinalização e também a questão aí da velocidade. É um momento em que nós percebemos aí que a água em dados locais fica ali empoçada, né? E o que causa até aquaplanagem, pode causar aquaplanagem. Então, isso, logicamente, exige dos condutores aí maior atenção no momento de trafegar pelas nossas BRs. Belíssima BR. Quem vem de lá para cá, né, de fora do nosso estado e transita aí na BR-415, fica encantado com a beleza natural que temos aí entre essas grandes cidades do nosso sul da Bahia, que é Itabuna e Ilhéus, hein? Itabuna e Ilhéus. Ilhéus que daqui a pouquinho nós estaremos falando aí de uma matéria lá da cidade de Ilhéus. Eu estive por lá, conversei com o presidente da Casa, da Câmara de Vereadores, o vereador César Porto, bem como demais edis, e já saberemos como está o clima lá pela cidade de Ilhéus. Tentamos também conversar com o vereador Tandique Rezende, ele que esteve envolvido aí numa questão polêmica na semana passada. O vereador Vinícius também tentamos conversar com ele, mas infelizmente não foi possível, né? Você vê exatamente imagens agora da BR-415 nesse tempo chuvoso, pista molhada, muita atenção, hein? Daqui a pouquinho, como eu ia dizendo, mais uma vez repetindo aqui, matéria diretamente da cidade de Ilhéus, lá da Câmara de Vereadores, isso mesmo, da Câmara de Vereadores no município ilhense. Pronto, já temos o vídeo então aí, no momento em que o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, anuncia então esse rompimento. Vamos ver? Boa tarde a todos. Como esperado e combinado, primeiro pronunciamento oficial dessa federação. Eu tenho o orgulho de estar aqui ao lado do meu co-presidente, Ciro Nogueira, dos nossos líderes de bancada, Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina. Comunicado de Federação União Progressista, federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes dessa federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Obrigado, gente. Bem, então está aí o momento em que o Ciro Nogueira, bem como o Antônio Rueda, fazem esse pronunciamento, mais precisamente o Antônio Rueda, que foi quem falou aí, o presidente desta federação, anunciam o rompimento oficial com o governo federal, o governo do presidente Lula. Tá aí essa informação de momento. Mas vamos seguindo, Cássio, vamos seguindo agora aqui na nossa cidade de Itabuna, porque a Câmara de Vereadores aqui de Itabuna dialogou com moradores da área da Bananeira, isso mesmo, daquela rua conhecida como Bananeira, e anunciou aí uma audiência pública para novas moradias, né, que discutirá então novas moradias com os moradores aí da rua conhecida como Bananeira. Este fato aconteceu na sessão ordinária do dia
dia de ontem, desta segunda-feira, na Câmara Municipal, onde os vereadores então receberam aí esses moradores dessa comunidade da Bananeira, que recentemente acabou passando aí por um processo de desocupação, hein? As famílias ribeirinhas, então, ocuparam um plenário no dia de ontem para relatar suas dificuldades e solicitar a atenção dos vereadores. Ao final da sessão, o presidente da Câmara, o Manuel Porfírio, acompanhado pelos parlamentares, reuniu-se com os representantes da comunidade, hein? No entanto, ficou definida aí a realização de uma grande audiência pública no dia 15 deste mês, às 9 horas da manhã, com a presença de representantes do governo do estado, bem como da prefeitura e também do nosso legislativo municipal. O objetivo é esclarecer dúvidas e definir a área destinada à construção de novas moradias. O presidente da Câmara disse o seguinte, aí abre aspas para a fala do presidente Manuel Porfírio: é um assunto sensível e precisamos nos unir. Vamos organizar um grande debate para tirar todas as dúvidas e, acima de tudo, buscar resolver a situação do nosso povo, destacou o presidente da Câmara, né? Se tratando aí da convocação de gestores municipais, ainda nesta semana a Câmara havia convocado, vale a pena lembrar, a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, a Sônia Fontes, e o procurador-geral do município, o Álvaro Luiz Ferreira, para prestar esclarecimentos. No entanto, devido a conflitos de agenda, uma nova data será então definida e informada para a população. Esta questão aí do adiamento desta convocação, que trouxe ontem, levou o clima lá na Câmara de Vereadores, e nós mostramos aqui para vocês que nos acompanham. Mas o fato é, os vereadores então, como você vê nessa foto, receberam aí moradores ali da rua chamada Rua de Palha, eles que foram então retirados ali da sua localidade, né, já que existe uma obra municipal que estará acontecendo ali, que é a nova orla aqui do município, e logicamente a Câmara está fazendo o seu papel, é um papel importante, que é discutir, né, o destino dessas pessoas. Fazendo um retrospecto aqui, nós sabemos que essa questão aí da Rua da Bananeira sempre foi uma questão discutida aqui no município. Eu me lembro em outras gestões de que essas pessoas já foram retiradas dessa localidade, mas sempre retornaram. Acredito que agora, né, eu tenho plena convicção que agora será um pouco mais difícil, porque elas serão retiradas, as novas casas serão discutidas, né? E elas serão contempladas com essas novas casas, mas o local onde existiam então as casas não existirá mais, já que passará por uma revitalização. Então, diferente de outros momentos aqui, onde as pessoas foram retiradas e retornaram para a mesma localidade, não haverá mais então essa possibilidade de retorno. Volto a dizer, por conta aí da requalificação com a construção da nova orla, né? Essa aqui é uma nova orla que promete aí inovar na questão viária aqui do nosso município de Itabuna. Tá aí essa informação importante, aconteceu no dia de ontem, né? O presidente da casa, o Manuel Porfírio, recebeu então esses moradores juntamente com toda a mesa ali, dirigente da Câmara de Vereadores, e outros demais vereadores também que estavam por ali, né? Ou seja, fizeram o seu verdadeiro papel, que é de poder representar o povo, de ouvir o povo, e principalmente aqueles que mais precisam, né? Então, aí quero parabenizar a Câmara de Vereadores, está fazendo o seu papel nesse sentido, de estar ouvindo a população. A população precisa ser de fato ouvida nos seus anseios, onde dói, né? Dona Maria, como muitos dizem aí, seu João, que estão lá muitas vezes com diversas dificuldades, inclusive dificuldades na moradia, e precisam sim ter uma atenção redobrada aí no que diz respeito ao poder público, seja ele o poder público executivo ou o legislativo, como é o caso exatamente do nosso legislativo itabunense, tá bom? Então, o legislativo dialogou com esses moradores, algo que é muito positivo. No dia 15 teremos então essa sessão, se Deus assim nos permitir, né? O nosso jornalismo aí da TVI estará por lá, cobrindo tudo o que acontece. É isso mesmo, nós estamos aqui para cobrir e trazer essas informações aqui para vocês que nos acompanham diariamente. E vamos seguindo, Cássio, com mais informações, porque por aqui a informação
som não para. Nós vamos trazer aqui agora, infelizmente, um assunto triste que aconteceu na noite de ontem. Daqui a pouquinho, então. Daqui a pouco, Cássio? Daqui a pouquinho, então, né? É melhor daqui a pouco, porque antes nós vamos falar da cidade de Ilhéus. Já temos as matérias aí da cidade de Ilhéus, porque estive por lá conversando com o presidente da casa, bem como outros parlamentares. Temos imagens, inclusive, lá da Câmara de Ilhéus, Cássio. Coloca aí, por gentileza, essas imagens da Câmara de Ilhéus. Exatamente, né? As imagens aí da Câmara de Ilhéus são imagens antes do início dessa sessão, né, que está acontecendo neste exato momento lá na vizinha cidade. Você vê aí as pessoas que, algumas delas serão empossadas, né, novos contratados, eles que participaram do primeiro concurso da casa, né? Ilhéus que tem mais de 400 anos, a Câmara também já tem um bom tempo de constituída e somente agora, após a assinatura de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, eles fizeram então este concurso e no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, estarão tomando posse os primeiros concursados aí da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Conversei com uma das concursadas, conversei também com a promotora pública que estava por lá acompanhando esse importante momento na Câmara da cidade de Ilhéus, né? Já falaremos sobre este assunto. Vamos segurar um pouquinho mais aí essa questão da Câmara de Ilhéus, até porque vamos continuar aqui falando de Itabuna e vamos falar de um assunto importante aqui na nossa cidade de Itabuna, porque a cidade registrou aí mais de 3.000 novas empresas somente esse ano de 2025 e acaba se consolidando aí como polo aqui do nosso sul baiano, hein? Itabuna registra aí mais de 3.000 novas empresas somente nesse ano de 2025, volto a dizer, e se consolida como polo econômico aqui da nossa Bahia. O fato é que o nosso município sul-baiano segue se consolidando como um dos principais polos econômicos aqui da Bahia, né? De janeiro até o último mês de agosto, o município já contabilizava aí 3.008 novas empresas que foram abertas, conforme dados aí da Secretaria da Receita Federal. O número demonstra o vigor e a força empreendedora aqui do nosso município, que atrai investimentos e fortalece a sua economia. De acordo com os dados, a predomínio aí dos MEIs, né? Para quem não sabe, o MEI é aí o microempreendedor individual, que totalizam aí 76% das novas empresas abertas aqui no município, refletindo então aí o dinamismo e a busca para a formalização de profissionais autônomos. Quando eu digo aqui, o MEI é aquela figura, né? Nós temos o pipoqueiro, nós temos as pessoas que trabalham aí de diversas formas, né, vendendo roupas, que estavam na informalidade, mas que agora fazem aí a sua formalização através da figura do MEI, né? Tem o seu CNPJ, tem alguns direitos resguardados também como pessoa jurídica, né? Os setores que mais cresceram, vale a pena dizer, são os setores de serviços, né? O serviço acaba liderando aí com 1.813 novos registros, seguido de comércio, que aparece em seguida com 842 novos CNPJs. O setor de indústria e construção também apresentaram aí uma participação relevante, ainda que em menor escala. Apesar da leve retratação apesar da leve retração, né, que aconteceu em relação ao ano de 2024, quando o crescimento foi recorde aqui no município, com cerca de mais de 26,12%, o número de novos empreendimentos se mantém em patamar elevado e demonstra consciência da nossa economia local. Quando nós falamos aqui também algo importante de fechamentos versus aberturas, o município então registrou também 1.859 fechamentos de empresas no período, né? Mesmo assim, o saldo acaba sendo positivo, com 1.149 novos negócios ativos no ano, reforçando a resiliência e a força do setor empresarial itabunense. Atualmente, o nosso município de Itabuna conta com 23.201 empresas ativas, que são distribuídas aí principalmente nos setores de serviços, com cerca de 11.782
empresas nesse ramo de serviços, seguidos da área de comércio com 8.243 empresas na área comercial, hein? As atividades que mais concentram negócios incluem comércio varejista de vestuário e também de acessórios, além de salão de beleza, restaurantes, publicidade e transporte de carga e passageiros. Segundo a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Emprego e Renda, que é capitaneada aí pelo Mauro Ribeiro, um abraço para o Mauro Ribeiro, os números refletem então o ambiente favorável criado pela cidade para o desenvolvimento de novos negócios, né? O Mauro Ribeiro, inclusive, comentou esse crescimento aí aqui no município, né? Ele disse o seguinte: Itabuna tem mostrado sua capacidade de empreender, seja por meio de pequenos negócios, seja pela instalação de empresas maiores. Nosso papel é apoiar esse ecossistema, criando condições para que esses empreendimentos cresçam e gerem emprego e renda para a nossa população, comentou aí o secretário de Indústria e Comércio do nosso município, hein? As perspectivas, pelo que percebemos aqui, são as melhores, né? A Secretaria de Indústria e Comércio, Emprego e Renda reforça que continuará então realizando programas de capacitação aqui no município, bem como de intermediação de mão de obra através do PROAT, né? O PROAT que é um programa importante aí aqui do município que faz essa intermediação exatamente entre o trabalhador e as empresas, né? A empresa tem a oferta e, logicamente, né, acaba cruzando com a demanda. É aquela questão de oferta e de demanda. As empresas ofertam e a prefeitura, através do PROAT, entra cumprindo aí com essa demanda através deste banco de dados que é o PROAT, né? Bem como a questão da desburocratização, que é importante. Nós sabemos que cada vez mais essa questão da burocracia tem atrapalhado. Veio para organizar, logicamente, nós sabemos o porquê da burocracia, principalmente no setor público, é uma questão de organização. Mas muito tem se falado na questão também da desburocratização, né? Tanto para aberturas de empresas, tanto também para essa questão do acesso ao mercado de trabalho, e isso é importante demais aqui para o município, e eu gostaria de parabenizar aí toda a equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, o secretário, né? A todos os diretores pelo esforço. Nós sabemos que esse é um papel conjunto de uma equipe que tem se empenhado para não só aumentar números, mas para mudar a realidade cada vez mais econômica do município. Eu sempre digo, Itabuna é uma cidade polo e que tem muito ao que crescer aqui em toda a Bahia. Nós já tivemos impostos maiores, precisamos retornar ao topo da Bahia. Itabuna precisa retornar ao topo da Bahia, né? Mas esta é a informação. Vamos seguindo aqui, porque eu tenho certeza, se continuarmos aí nesse pique, nós chegaremos por lá. Vamos seguindo, vem comigo, Cássio, com mais informações. Desta vez, nós vamos falar, infelizmente, agora é um assunto triste que aconteceu. Eu disse aqui no início do programa, um acidente que acabou vitimando 2 jovens, eles moradores ali do Baixo Sul, aqui do nosso estado, estavam se notabilizando, né, pela questão musical, estavam ganhando bastante views por aí e acabaram então falecendo na noite de ontem. Esses jovens ali, irmãos cantores de arrocha, né, estavam cantando a rocha, se notabilizando aí nas redes sociais, chamava a atenção exatamente pela forma como se portava diante do público, né? Esses irmãos que são ali do Baixo Sul do nosso estado, tiveram as suas vidas ceifadas, perderam infelizmente de forma repentina e abrupta as vidas, não só os irmãos, mas também o pai, né? O pai que estava com eles no momento deste acidente terrível, chocante e que com certeza deixou a todos nós muito tristes e logicamente consternado com tudo que aconteceu, né? É o que eu tenho dito sempre. Essa questão das rodovias, das BRs, né? Muita atenção ao trafegar pelas BRs. Nós sabemos que os acidentes têm acontecido, não estou dizendo neste caso em específico, mas em boa parte acontece por falta de obediência às leis do trânsito, no sentido de velocidade, no sentido da sinalização, enfim, né? Mas o fato é que esses 2 irmãos aí, cantores de arrocha, acabaram morrendo após este acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete
Aconteceu na noite de ontem na BR-101, em um trecho do município aí de Tancredo Neves, no nosso Baixo Sul aqui da Bahia, hein? As vítimas foram identificadas como Samuel Santos de Almeida, de 17 anos, e o Matheus Santos de Almeida, de 14 anos. Eles estavam aí em uma motocicleta que era conduzida pelo pai desses jovens, que ficou também gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital da região, hein? De acordo com informações aí da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caminhonete não foi encontrado no local. Olha aí, o motorista não foi encontrado no local, hein? Após o acidente, os moradores então atearam fogo no veículo. E a Polícia Civil ficará responsável pela investigação para apurar as circunstâncias desta colisão. Lembrando que o Samuel e o Matheus haviam então iniciado a carreira artística há apenas uma semana, isso mesmo. E já estava ganhando notoriedade aí nas redes sociais pela forma como se portava diante do público, né? Pela afinação, pelo estilo, que foi um estilo bem aceito pelo público também, né? A dupla ganhou essa repercussão aí nas redes sociais ao publicar um vídeo cantando a Rocha, como já disse aqui, que já somava cerca de quase 200 mil seguidores, hein? O perfil desses garotos aqui do nosso Baixo Sul. Os irmãos também haviam realizado a primeira gravação em estúdio e fechado um contrato com um empresário, além de criarem um canal em plataforma digital para divulgar então o trabalho, né? Lamentável demais aí todo esse acontecimento. A prefeitura, inclusive lá do município de Tancredo Neves, acabou divulgando aí uma nota de pesar e decretou luto oficial, hein? Nessa nota que foi divulgada pela prefeitura, abre aspas aí para relatarmos aqui, diz o seguinte: neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimento de conforto a todos os que sofreram com essa perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza. Samuel e Matheus deixarão saudades e serão sempre lembrados pelo brilho, alegria e sonhos que carregavam. Em razão da tragédia, as aulas da rede municipal e as atividades culturais, bem como esportivas, foram suspensas no dia de hoje, lá no município de Tancredo Neves, né? Onde esses jovens, infelizmente, perderam a vida, mais precisamente na BR-101, que também corta este importante município. Tá aí, a polícia estará então agora investigando para ver o que de fato aconteceu, né? Nós não sabemos o que de fato aconteceu, se houve ali um acidente, né, sem intenção de morte, ou se de fato foi algo intencional. O fato é que, segundo informações, o condutor desta caminhonete acabou então não sendo encontrado no local, evadiu-se do local após o acidente. Né? E a população então ateou fogo aí na caminhonete desse cidadão, né, que estava envolvido também neste acidente que acabou vitimando esses dois irmãos. É muito triste essa notícia, eles bastante talentosos, né? Já tinham mostrado aí que de fato estariam despontando. Você vê inclusive imagens aí agora desta caminhonete que logo depois foi ateada a fogo, né? Volto a dizer, foi ateada a fogo aí. Mas essas são imagens exatamente de momentos, instantes depois do choque da caminhonete com a motocicleta em que estavam os irmãos e o pai, né? Lembrando, eu falei agora há pouco que o pai também foi vitimado, mas não foi vítima fatal. Ele foi encaminhado para o hospital, né? Mas não foi vítima fatal. Os meninos, tanto o Samuel como o Matheus, infelizmente acabaram perdendo a vida. Esta é a informação, este é o fato que aconteceu aí na noite de ontem, na BR-101, aqui no nosso Baixo Sul, não é isso? No nosso Baixo Sul do nosso estado. E aí nossos sentimentos a toda a família, né? Nossos sentimentos a todos os amigos que com certeza neste exato momento estão tristes, enlutados por tudo que aconteceu. Aí a morte chegou de forma repentina para esses jovens, né? Algo lamentável de fato e que nós sentimos de verdade, né? Sentimos de verdade. Tem alguns amigos aí, entre outros conhecidos de Venceslau Guimarães, ali da região de Gandu, que até chegaram, né, a se aproximar desses garotos, eles que são prodígios e que estavam aí despontando
Eles estavam investindo nesses garotos e agora, de uma hora para outra, foram surpreendidos com essa notícia exatamente do falecimento de ambos, tá bom? Então, nossos sentimentos aí a todos neste momento de dor e também de partida. Vamos seguindo com mais informações. Desta vez, infelizmente, a violência não para, hein? Uma mulher foi presa, acusada de mandar matar o marido e também esquartejar. Isso aqui no nosso sul da Bahia, hein? Uma operação da Polícia Civil acabou, então, resultando na prisão desta mulher de 38 anos. No dia de hoje, isso aconteceu lá no nosso extremo sul, na cidade de Eunápolis, mais precisamente no bairro Alecrim 2, né? Ela é suspeita de ter, então, ordenado a morte do próprio companheiro, a morte do marido, reconhecido aí como Tenivaldo Ferreira de Souza, né, encontrado esquartejado lá no dia 29 de março deste ano, mais precisamente no distrito de Ponto Central, em Santa Cruz Cabralha, região aí da Costa do Descobrimento. Para quem sabe, Santa Cruz Cabralha fica ao lado de Porto Seguro, também próximo ali a Eunápolis, né? Esta mulher foi presa no dia de hoje, exatamente no bairro Alecrim 2, na cidade de Eunápolis. Segundo informações, durante o interrogatório aí, a acusada acabou admitindo ter procurado membros do tráfico após desconfiar que o companheiro teria abusado de sua filha adolescente. A mulher então alegou, no entanto, que sua intenção seria apenas intimidar a vítima e não provocar o assassinato do mesmo. As investigações indicam que ela manteve contato direto com os criminosos que, além de executarem Tenivaldo, teriam realizado o esquartejamento do corpo com extrema violência. De fato, o crime não perdoa, né? Além de executar o Tenivaldo, acabaram também esquartejando o corpo, né? Pode deixar a imagem aí do local, Cássio, por gentileza, né? A articulação aí, conforme a polícia, teria ocorrido no município de Eunápolis, onde então a suspeita vivia e teria estabelecido vínculos com os autores, né, deste bárbaro crime que aconteceu no início deste ano, mais precisamente no mês de março. Ainda de acordo com a Polícia Civil, 2 homens, um de 31 e outro de 21 anos, já cumprem prisão, então, preventiva relacionada a exatamente este caso, né? E somente agora a mandante de fato do crime, que é exatamente esta mulher, foi presa, ela que foi apontada aí pelos próprios criminosos como a pessoa que pediu a morte do próprio companheiro, gente, do próprio companheiro, hein? Um quarto suspeito também segue foragido da polícia, enquanto diligências continuam na tentativa de capturá-lo. O fato é que esta mulher, segundo informações, ela disse: olha, eu conversei com o crime para dar um susto nele, até porque eu tinha descoberto, né, de que ele estava abusando da minha filha. Na verdade, ao invés de procurar o poder paralelo, a senhora deveria procurar o Estado de fato de direito, que é a polícia, para resolver e levá-lo preso, já que a senhora alega aí que não queria que o crime fosse consumado. Ela disse que queria dar um susto. Pelo contrário, o certo seria o quê? Vamos denunciar na polícia para que ele pague de fato em vida, né? E agora, neste caso, esta mulher terá que pagar de trás das grades, já que é apontada aí, e segundo a polícia, é a suspeita de ter mandado, então, matar o próprio companheiro, hein, gente? Estamos falando aí de muita violência, temos vivido dias de muita violência, de fato não entendemos o que está acontecendo, né? Na verdade, no fundo, nós sabemos que estamos caminhando para o fim. Nós sabemos que estamos caminhando para o fim de tudo isso, que não é possível. Como diz as Sagradas Escrituras, né, o amor de muitos se esfriaria. E de fato é o que nós estamos vendo na prática. O amor está aí muito frio no coração das pessoas. A vida humana está banalizada. Algo que é lamentável, né, de poder até noticiar aqui, mas nós temos que trazer a notícia, né, infelizmente. Muito bem, vamos seguindo por aqui, Cássio. Eu estive na nossa vizinha cidade de Ilhéus e agora sim nós vamos ver a matéria lá da cidade de Ilhéus, conversando com os edis lá da casa, sabendo como está o clima por lá. Hoje, inclusive, foi um dia de posse, né? Está acontecendo exatamente neste momento a posse aí dos novos
empregados do povo, né? Na verdade, são os concursados, os aprovados no primeiro concurso da Câmara de Ilhéus, e nós vamos agora assistir a essa matéria diretamente da cidade de Ilhéus. Pode rodar, Cássio. Muito bem, amigos do TV News, segunda edição, estamos diretamente aqui do plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus, onde hoje será votada aqui algumas propostas importantes para a casa. Dentre elas, a que poderá reconduzir o presidente, o César Porto, para o seu segundo mandato consecutivo. Esta importante pauta interna foi aprovada em primeira discussão na semana passada e deve retornar hoje para a apreciação dos edis. Também estaremos acompanhando aqui a posse de novos contratados, lembrando que eles passaram por um concurso público, e esse concurso é um concurso histórico, porque esse é o primeiro desta casa. Falaremos sobre este assunto, algo interessante aqui na cidade de Ilhéus. Vem comigo. Muito bem, amigos, aqui agora ao lado do vereador Adilson José, ele que vai comentar com a gente aqui agora sobre a pauta do dia de hoje. Eu tenho certeza que é uma pauta importante, até porque hoje também tomarão posse aqueles concursados que foram então convocados, né, vereador? Esse que é o primeiro concurso da casa. Comenta aí pra gente. Esse, como você falou, é o primeiro concurso da casa. É importante que esses profissionais estejam entrando agora, cada um determinado a área onde vai trabalhar, para o concurso em que fizerem, que disputaram. Isso é importante para o andamento da casa. Quando o cargo é técnico, certamente que as coisas andarão, terão mais fluidez, né? E a gente certamente terá um legislativo mais atencioso para com a comunidade, com certeza. Muito bem, estamos no 8º mês, né, caminhando para o 9º mês aqui de trabalhos legislativos. O senhor, pelo seu primeiro mandato aqui na cidade de Ilhéus, nós sabemos que o senhor já foi vereador em Itabuna, mas seu primeiro mandato aqui na cidade de Ilhéus, qual é a avaliação que o senhor faz desses meses aqui no Legislativo ilhéense? Olha, já estamos, né, no 9º, né? Hoje já são 2. Eu avalio assim, tanto num conjunto, como muito bom, né? Nós tivemos uma Câmara que nesses 9 meses nós fizemos muitas audiências públicas que envolvem vários setores da sociedade. Nós discutimos várias questões da sociedade, né, em que a sociedade estava gritando por essa alerta, né? Então, assim, e no individual, eu também avalio muito bom, porque graças a Deus nós conseguimos fazer valer alguns pedidos de providência, algumas indicações, fizemos mudanças em linhas de ônibus, criamos novas linhas de ônibus. Então, assim, conseguimos, com recurso público, um veículo, né, um micro-ônibus em que dá assistência às igrejas nos seus eventos, batizados, isso, todas as religiões, não estou falando de igreja, mas a todas as religiões, a todas as ramificações. Também damos assistência a familiares que, naqueles momentos difíceis, que perdem seus entes queridos e que precisam de locomover essas pessoas, nós também auxiliamos. Então, assim, graças a Deus está sendo um mandato muito bom, mas eu já sabia que seria, vai ser, porque à frente de tudo está Deus, e quando tudo vem de Deus, as coisas fluem naturalmente. Pronto. Continuamos aqui diretamente do plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus, agora ao lado da vice-presidente da casa, a vereadora Rúbia. Fala um pouco para a gente, Rúbia Carvalho, sobre a importância de um concurso como esse. Nós sabemos que é o primeiro concurso da história dessa casa, né? Nós estamos aqui muito alegres, felizes, em poder hoje dar posse aos novos concursados
agradecendo muito ao nosso atual presidente, o presidente vereador César Porto, mas também sem esquecer que esse concurso foi feito na gestão passada pelo então, na época, presidente Paulo Carqueja. Então, para vocês verem, nós estamos aqui juntos, unidos, somos 21 vereadores, 2 vereadoras e 19 vereadores, mas tenho certeza da união que nós temos aqui juntos para abraçar e dar as boas-vindas aos nossos próximos futuros funcionários. Muito bem, nós sabemos que para além dessa questão da posse no dia de hoje, a casa também tem uma pauta bem extensa. Nós estamos caminhando para o 9º mês de trabalhos legislativos. Como a senhora avalia os trabalhos dessa legislatura? É exatamente o que eu estava dizendo, pela união dos colegas, projetos de lei importantíssimos aqui. Agora nós estamos numa fase de segurança pública diante, claro que já havíamos contemplando essa pauta, mas diante daquele triplo homicídio, onde morreram as 3 mulheres assassinadas, nós tivemos hoje uma reunião muito boa, excelente, foi uma reunião promovida pelo Alcides Khrushchevs, presidente da ATIL, da Associação de Turismo de Ilhéus, com todos os segmentos da sociedade civil organizada, com Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, as vereadoras, eu e Enilda, fazendo parte da Frente Parlamentar em defesa das mulheres, e com certeza, temos absoluta certeza, posso dizer isso a vocês, breve vocês vão ter excelentes notícias. Obrigada. Continuando aqui do plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus, acompanhando também a posse dos novos concursados, estou ao lado aqui da Maria Gabriela, ela que é uma das convocadas desse primeiro concurso da cidade, concurso histórico. Maria, fala um pouco pra gente, qual a sensação de agora estar aqui sendo empossada nesse dia de hoje? Bom, estou muito feliz, né, pela conquista, vai ser uma experiência única, tenho certeza, poder servir, estar um pouco compartilhando do meu conhecimento para ajudar as pessoas na Câmara, e muito feliz também de participar por seu primeiro concurso, né, daqui, então só gratidão. Maravilha, parabéns. Muito obrigada. Pronto, basicamente. Muito bem, então você viu aí a nossa ida até a Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus. Estive conversando com diversos edis por lá, tanto o Adilson José, que colocou aí todo esse empenho para que esse concurso acontecesse, bem como também a vice-presidente da casa, a doutora Rúbia Carvalho, ela que muito bem falou de todo o trabalho que está sendo realizado pela casa. Mas agora nós vamos ouvir também o presidente da casa, o vereador César Porto, bem como a promotora de justiça, ela que fez parte aí desse TAC que foi assinado, né? Houve um TAC, né, que foi assinado aí. O TAC, para quem não sabe, é o termo de ajuste de conduta assinado em gestões anteriores, salvo engano, no ano de 2022, quando então o Paulo Carqueja ainda era presidente da casa. Vamos ver aí então agora essa matéria, Cássio, exatamente do momento dessa fala do presidente e também da promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. Muito bem, amigos do TV News, segunda edição, eu estou aqui ao lado da doutora Alicia Passeggio, ela que é promotora pública aqui no município de Ilhéus, e também do presidente da casa, o vereador César Porto. Vamos falar hoje sobre um tema importante que está acontecendo aqui e também histórico, é o primeiro concurso desta casa. Doutora, fala um pouco para a gente da importância desse concurso aqui para o município de Ilhéus, principalmente para esse legislativo. Obrigada. Olá a todos. Bom, é com muita satisfação que nós estamos nesse momento histórico aqui na Câmara de Vereadores, na verdade comemorando não apenas a chegada de agentes públicos efetivos, mas também a vigência de um dispositivo da nossa Constituição Federal que trata justamente do provimento de cargos efetivos através do concurso público. Isso é fruto de uma articulação interinstitucional do Ministério Público com a Câmara, que encontrou aí respaldo ainda na gestão do Dr. Gerbson, passou pelo Dr. Paulo Carqueja e agora chega aí a sua culminância na do presidente César Porto. Então, não se trata apenas de processos administrativos, mas se trata de preservar a memória institucional, dar qualidade e profissionalismo a todos esses passos importantes para a execução da despesa pública e funcionamento do Poder Legislativo. Então, acredito que daqui por diante a mudança será transformadora e só progresso virá nesse sentido.
Muito bem, coube então agora a presidência do vereador César Porto, está então dando posse a esses novos servidores da casa. Como é para o senhor, exatamente no momento em que o senhor está presidindo esta casa, poder estar recebendo esses novos servidores públicos aqui da Câmara? Olá, boa tarde a todos. Com imenso prazer, né, em estar aqui junto com a nossa promotora, né, e ela tem sido assim uma peça fundamental nesse processo. Foi um dos pontapés iniciais, sempre vem ali cobrando, justamente porque é uma coisa constitucional, a casa, né, nós não temos, foi o primeiro concurso feito em todo o tempo, esse é o primeiro, e que muitos virão, né, doutora, junto com a senhora aqui, a gente aqui todo mundo junto, trabalhando, batalhando, para que realmente a questão profissional não venha a cair, né, a descer. O papel fundamental do servidor é se profissionalizar, é ajudar a administração, é estar junto, empenhado, e enfim, eu acredito que nós vamos ter muitos outros concursos aqui nessa casa. Pronto, muito obrigado, né? Muito bem, então vocês viram aí a fala do presidente da casa, o vereador César Porto, bem como da promotora do Ministério Público aqui do nosso estado da Bahia, ela que foi uma das responsáveis também aí pelo TAC, o termo de ajuste de conduta, que acabou resultando exatamente neste primeiro concurso da história da Câmara de Ilhéus, e hoje esses novos servidores estão tomando posse, né? Parabéns a todos aí que estão tomando posse, espero que seja uma trajetória de muito sucesso. Mas para além também dessa questão da posse que foi tomada aí pelos essas novas pessoas que estarão servindo a população, né? A casa também pautou, inclusive está acontecendo agora, viu, Cássio? Está acontecendo agora a segunda votação exatamente dessa questão de reeleição do presidente. Lá em Ilhéus, diferente aqui de Itabuna, aqui em Itabuna se pode reconduzir, né, para um outro biênio o presidente da casa. Na cidade de Ilhéus até então não era permitido, né? Houve uma votação na última sessão, na semana passada, com aprovação por unanimidade, e o que se espera é que no dia de hoje, exatamente neste momento, né, na apreciação lá dos edis, também possa ser aprovada a segunda votação e assim siga para a sanção, já que na verdade é um ato interno, né? É um ato interno, não precisa seguir para a sanção do prefeito, mas o fato é, ele poderá ser então reconduzido, né? Caso seja então aprovado nessa segunda votação, tá bom? Daqui a pouquinho então nós retornamos lá para a cidade de Ilhéus, fui em busca também do vereador Dr. Tandic, né? Vamos ver aqui se o Dr. Tandic fala com a gente, ele que esteve infelizmente envolvido em algumas polêmicas na última sessão, bem como também o vereador Vinícius Alcântara, algo que nós lamentamos. Nós mostramos aqui para vocês, a cidade de Ilhéus tem, infelizmente, passado por um momento difícil no que diz respeito também à questão da violência. Acredito que esse é um tema que deveria estar lá, logicamente, na Casa do Povo, mas na semana passada a preocupação foi para ao nível pessoal. Algo lamentável, e daqui a pouquinho vamos mostrar aqui também, estivemos lá no gabinete do vereador Tandic e você vai acompanhar aqui no nosso TV News segunda edição, tá bom? Eu vou para um rápido break e já retorno com o nosso entrevistado de hoje, o Júnior Brandão, ele que é vice-prefeito aqui do nosso município de Itabuna, bem como secretário da Promoção Social, tá bom? Não saia daí, eu volto já já. Em 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas.
a favor da região que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e assim como prometido, eu estou aqui ao lado do vice-prefeito da cidade de Itabuna, Júnior Brandão, ele que também é secretário de promoção social. Aqui eu saúdo aqui agora com boa noite. Muito obrigado, Júnior Brandão, pela sua presença aqui, que muito nos honra o nosso TVI News, segunda edição. Eu que agradeço, Job, pela oportunidade de vir mais uma vez à TVI
parabenizo você pela estar conduzindo esse horário, também a Barbosinha, que é um empreendedor nessa área de comunicação, e a todos aqueles que acompanham ou ao vivo ou vão acompanhar em outro momento, né? Saudando em nome do prefeito Augusto, da primeira-dama doutora Andréa, a qual também saúdo em nome deles, a todos os servidores da prefeitura, a todos os comissionados, a todos os secretários, colegas. Job. Muito bem, nós sabemos que Itabuna é uma cidade de médio e grande porte, existem muitos problemas, né? Dentre eles os problemas sociais, e o senhor, mais uma vez, agora assume a secretaria, né? Que inclusive parabenizei aqui no ar, que é a questão da promoção, né? Mudou-se o nome, por muitos anos se chamava de Secretaria de Assistência, né? De fato a assistência é importante, mas promover socialmente as pessoas é bem melhor e mais humano. Eu gostaria que o senhor fizesse um panorama para a gente dos principais desafios, né? O senhor já esteve à frente desta pasta, foi para a pasta do planejamento e agora retorna. Quais são os principais desafios encontrados, principalmente agora nesse novo ciclo que é essa gestão de segundo mandato? Então, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza foi uma denominação que o prefeito Augusto trouxe com a reforma administrativa feita ainda em 2020 pela Câmara, que estava finalizando o seu mandato. Inclusive, eu estava, né, naquele período, e a primeira secretária foi a doutora Andréa, que pegou um momento ainda finalizando a pandemia, e teve aquele primeiro fato da enchente, né? Depois eu assumi e nós tivemos a passagem de Suzy Meire, também de Luciana Seara e, por último, o secretário Trindade. É uma pasta, como você já falou, Job, é uma pasta que você trabalha em vários aspectos de uma sociedade, buscando promover, como você já colocou. Você assiste, mas você também tem como desafio que aquela pessoa saia da dependência da assistência e que tenha autonomia, tenha cidadania para ela poder tocar a sua própria vida sem ficar dependendo, quer seja de recursos do governo federal, estadual ou municipal. Esse é o grande desafio de todo gestor, né? De forma emergencial ajudar, mas que depois aquela pessoa seja acompanhada e que tenha capacitações para que ela possa se inserir de novo no mercado de trabalho ou na sua vida cotidiana. Isso é importante, né? Ainda falando sobre essa questão da assistência em si, socialmente aqui, o que a secretaria, neste caso, tem feito em relação à questão das pessoas da bananeira, por exemplo. Acabei de citar aqui de que alguns estiveram, inclusive, lá na Câmara. Nós estivemos ontem cobrindo este acontecimento lá na Casa Legislativa e percebemos que muitos estavam até aflitos, né? Porque, de fato, há um remanejamento. Essa é uma questão que nós sabemos também histórica aqui de Itabuna, mas acredito que dessa vez será um pouco diferente, até porque será feito ali todo um trabalho da nova orla, né? Então, fala um pouco para a gente aí, para o nosso telespectador, como estão sendo assistidas essas famílias. Então, Job, é um tema muito interessante e caro para nós no sentido de que é uma comunidade que em dado momento se instalou em um local que é de servidão, ou seja, você tem tantos metros do lado do rio, a depender da largura do rio, você tem tantos metros à esquerda, tantos metros à direita, que legalmente as pessoas não deveriam se instalar, justamente pelas proximidades, no caso da água subir e tal. E não é só por isso, é uma determinação, uma lei nacional, né? Nós, inclusive, hoje recebemos uma ligação e quero parabenizar a doutora Margarete, você conhece, né, a nossa secretária parlamentar, já de forma oficiosa, dizer que vai ter uma audiência pública pedindo para que a gente levante todas as informações do social, desde o relatório da Defesa Civil do Estado da Bahia, com a nossa Defesa Civil, relatórios do setor de habitação da SEMPS, que a nossa colega Hélida que estava à frente, é uma assistente social, não é, muito competente, né, estando hoje em outra área da prefeitura,
mas que vai colaborar também. Hoje mesmo ela me passou uma lista de pessoas da região da Bananeira que foram contempladas agora no Itapuã. Olha aí. Então nós temos, por exemplo, teve gente da Bananeira que foi contemplado no condomínio de Itapuã, foi o último que foi entregue pelo governo federal. Bairro Jorge Amado, não é isso? Isso, Itapuã? lá no Jorge Amado. Mas tivemos, segundo ela me falou, pessoas que a gente vai levantar essa informação no São José, no Jubiabá, no Gabriela, né? Ali nas casinhas, que na gestão de Geraldo Simões, as casinhas ali da Mangabinha também, alguns foram colocados, levantar, se você tem a margem do rio de um lado e do outro, em algum momento aquele terreno pertenceu a um particular, por exemplo, era da pista do aeroporto, que ali tem uma escola de aviação. Sim, que aeródromo, parte, né? Isso, que parte é de uma escola. Então, ele está tentando levantar todas essas informações, inclusive no cartório imobiliário, para quando a gente chegar na audiência pública, a gente esclarecer realmente quantas famílias. Por exemplo, nós vamos apresentar, e vou me empenhar para isso, quantas pessoas ali que estão residindo nas casas ali da Bananeira recebe algum tipo de benefício federal, como Bolsa Família, BPC e tudo. Então se é para esclarecer, e a gente precisa esclarecer, vamos esclarecer de uma forma bem profunda sobre toda aquela situação, para que a gente não venha no movimento que vai acontecer, que o Funplata já aprovou de recursos, a gente não seja injusto com ninguém. Né? O certo é que a gente não pode ficar sofrendo todas as vezes que tem um alagamento, uma enchente aqui em Itabuna, as pessoas saírem correndo e perderem coisas, e perderem documento e tudo. E a gente espera que as casas que o governo federal, ainda na gestão anterior do presidente, prometeu, doutora Sônia, inclusive ontem na reunião, ia levar o comprovante do que tem depositado na conta para fazer aqueles novos imóveis. Agora a gente para numa situação, Job. Se muitos ali já receberam e continuam ali, e a lei não permite que eles recebam 2 imóveis, o que fazer com aquelas pessoas que ou venderam, ou alugaram, ou deram, mas o nome continua como nome dele. Da pessoa, né? Lembrando que vender também, por se tratar de uma questão do social, não é algo legal, né, secretário? É verdade, Job. Você como estudioso também, uma pessoa da área da administração, sabe os cuidados que a gente precisa ter, porque eu já vi situação, Job, da pessoa assim, não receber a chave, mesmo estando sorteado, ir lá, entregar a Caixa Econômica Federal e dizer, eu quero que tire meu nome como beneficiário do Minha Casa Minha Vida. Que essa é a atitude, você... Perfeito. Entrou, foi sorteado, mas você diz assim, mas eu não quero morar aqui. É melhor ver um meio legal de devolver e aquilo ir para alguém que queira receber, e a pessoa não ficar atrelado a essa situação de já ter recebido um imóvel. Maravilha. Vamos falar de um outro assunto também que infelizmente permeou não só a nossa cidade de Itabuna, como também a nível Bahia, Brasil, que é a questão da violência contra as mulheres. Nós tivemos o mês passado, um mês de conscientização, o Agosto Lilás, de conscientização da violência contra a mulher, que é algo que nós aqui na TV, inclusive, batemos bastante na tecla, mas cresceu de forma assustadora os índices, né, de violência, principalmente essa violência que é praticada pelos próprios companheiros, né, ferindo aí a Lei Maria da Penha. O que a Secretaria de Promoção Social, né, ela tem feito nesse sentido também do acolhimento às mulheres? Então, eu até participei, um excelente tema também, uma excelente pergunta. Nós participamos de uma ação no CRAS 4, ali no São Caetano, a semana passada, ainda quando eu estava interino, justamente em que várias pessoas que estavam presentes ali já tinham sofrido algum tipo de violência, e foi interessante, uma senhora com o braço assim, ainda com tipóia, eu me aproximei dela depois de uma palestra e falei, a senhora, o que foi que aconteceu? Foi meu companheiro que me deixou dessa maneira, né? E é um assunto, Job, que permeia e que precisa estar também sendo
apresentada nos templos religiosos, porque a doutora Catiana, que é a atual delegada da DEAN, ela me trouxe e já tornou público esses dados, que quase 30% dos registros lá de violência contra a mulher são de mulheres que se declaram cristãs. Olha aí. Que muitas vezes são até aconselhadas pelos líderes religiosos a não denunciar. A não denunciar. Não, vamos orar, vamos sofrer, não é isso aí, né? E os púlpitos dos templos religiosos, quer seja cristão, quer seja católico, quer seja espírita ou de matriz afro-brasileira, precisam trabalhar o tema. A mulher é companheira, não é uma pessoa que é um objeto para ser agredida, quer seja fisicamente, quer seja por palavra. E aí a secretaria, além desse trabalho com os CRAS, com o CREAS, PAEF, com o CREAS Medidas, ela faz um trabalho também com o CRAM. Perfeito. Que é um trabalho em que você tem um advogado, você tem um assistente social, você tem um psicólogo, você tem um educador. Inclusive agora nós estamos com um curso aberto que vai funcionar lá no CRAS 4, da mulher aprender a se defender. Porque tem cidadão que não, se ela não souber pelo menos como se defender, e a gente não é favorável a gerar violência, né? Mas está até promovendo, e temos um grande programa na área de assistência também, mas de cuidado com a mulher, que é aquele centro de atendimento à mulher no antigo CESP ali, que é um instrumento também na área da saúde da mulher, mas também tem uma sala lilás lá para as mulheres que vão ser atendidas e que querem conversar com alguém falando da violência, muitas vezes econômica, que muitas se submetem a continuar sofrendo a violência porque dependem financeiramente do companheiro. É verdade, a violência patrimonial. E a gente tem a Patrulha Guardiã, também, que tem um grupo que faz um trabalho fenomenal, inclusive receberam do governo federal agora veículos para poder fazer, estão fazendo uma capacitação, jovem, é a primeira vez que eu ouço que a UESC está fazendo um curso de longa duração para toda a Guarda Civil Municipal, com foco na violência contra a mulher. Imagine, tivemos que ter um curso agora de extensão da universidade para que as pessoas, os guardas civis municipais, no exercício da sua função, saibam como trabalhar quando chega uma denúncia ou quando presenciam uma violência contra a mulher. Isso é importante, eu tenho dito sempre aqui que a Guarda Civil Municipal, ela também, com certeza, vem para somar com as demais forças policiais, né? Tem dado conta do recado nesse sentido e fico até contente em saber dessa formação. Mas vamos seguindo aqui. Como jovem, eu não poderia deixar de perguntar também sobre a questão da juventude. Eu sei que essa é uma pasta que tem um guarda-chuva muito grande, né? Nós falamos de mulheres, nós falamos de juventude, nós falamos de pessoas em situação de rua, e agora vamos falar também um pouquinho sobre essa questão da juventude. Como está aí a questão da divisão da juventude aqui no nosso município? É uma pauta também importante. Eu já fiz a minha linha de trabalho que eu quero imprimir, se Deus permitir, até o final, que é voltar a colocar o Conselho Municipal da Juventude para funcionar. Não só para funcionar, como buscando dar uma sede provisória para eles estarem colocando, e buscar recursos e promover mais ainda as ações. A gente tem algumas coisas muito interessantes, Job, acontecendo na cidade. Quando há um investimento na área de esportes, e aí a gente vem as areninhas, as quadras, você oportuniza que o jovem, o adolescente e o jovem possam estar, quando você cuida da iluminação da quadra para que ele à noite possa estar ali. Você teve o ano passado a FIC também promovendo um trabalho relacionado com a formação de novos talentos na área cultural, que você fomenta essa questão da juventude. Você tem a pista de skate, que é um negócio muito legal para o adolescente e para o jovem. Você tem o Itapedro, que queira ou não, é uma festa popular que você acaba atraindo também e possibilitando. Nós tivemos agora, essa semana, no sábado, a presença da Orquestra Sinfônica Castro Alves, com um público jovem, muito jovem, o que nos leva
a discutir com forma mais ainda incisiva junto à FIC. FIC, vamos colocar de novo esse projeto em voga, Perfeito. vamos pensar em trazer talvez um centro do Neogibá para aqui, e assim a gente fomente mais ainda essa questão da juventude. Eu sei que não é só isso, Job, mas você vê curso pré-vestibular já sendo feito aí na periferia, lá na Fundação Marimbeta, já dando oportunidade às pessoas de se prepararem para entrar na universidade, um convênio com o governo do estado. Então, é uma série de situações. Nós temos o PROAT ali na prefeitura, na área da Secretaria de Indústria e Comércio, que quase toda semana está captando vaga de emprego, porque hoje um dos grandes desafios que a juventude precisa é oportunidade, quer seja para estudar, quer seja para trabalhar, porque o jovem gosta de ter seu dinheirinho para estar fazendo o que ele dá vontade, né? E um cinema, sim. Né? E aí a gente ouve o Centro de Cultura Adonias Filho já tendo uma programação de filmes para a juventude sem custo e tal. Então é uma coisa que nos dá uma esperança de que a gente pode continuar investindo na juventude para que ele não seja coaptado, né? Pelos segmentos não muito bons da nossa sociedade. É verdade, né? Inclusive, esse é um ponto que nós até citamos aqui no nosso TVI News, que é relacionado à continuidade dos programas. Né? Nós sabemos que aquilo que é bom precisa continuar. Em que sentido? Nós tivemos aqui em uma gestão anterior, salvo engano, do prefeito Vani, a questão da Casa das Artes. Isso. Né? Ou seja, os jovens, principalmente o jovem da periferia, ele tinha essa oportunidade de aprender um instrumento, até mesmo de aperfeiçoar a questão vocal. E o mesmo jovem, né, logicamente outro jovem, ele era um instrutor, ou seja, recebia uma bolsa ali para ser instrutor. Né? Então, acredito que é algo que precisa também ser aproveitado, né? Aproveitar aqui que o senhor é o vice-prefeito e também da secretaria, para que possa também estar levando essa ideia. Acredito que é uma boa ideia nesse sentido. Mas seguindo aqui com o nosso bate-papo, que eu acho que é bem interessante, e até porque o bate-papo não é com a TVI em si, mas é com o povo de Itabuna, que eu tenho certeza que está nos acompanhando aqui. Eu quero inclusive agradecer, estava olhando aqui algumas pessoas que estavam participando. Gostaria de falar também sobre as pessoas em situação de rua. Itabuna, infelizmente, tem se notabilizado aí muitas pessoas ainda em situação de rua, né? Quais são as ações que têm sido realizadas aí, principalmente por essa secretaria, que tem como título, né, Combate à Pobreza? Então, uma boa pergunta e agradeço até para esclarecer. Problema e essa é uma ação, inclusive, ainda quando eu estava interino, a gente fez uma ação de distribuição de cobertores, né? Distribuímos cerca de 100 cobertores para as pessoas em situação de rua, que a grande maioria se concentra ali no eixo do centro comercial e da rodoviária. O problema de pessoas em situação de rua, Job, não é exclusivo da cidade de Itabuna. Todas as cidades maiores convivem. Os dados que nos chegam é que a cada 1.000 pessoas no Brasil, uma está em situação de rua. É algo que nos leva a pensar. Nós temos mais de 280 mil pessoas no Brasil que estão em situação de rua. A grande maioria é homem. E por incrível que pareça, a grande maioria tem uma profissão. Conflitos com as famílias têm levado as pessoas, desemprego tem levado as pessoas a morarem na rua. Pessoas que vivem saindo de cidade em cidade, às vezes chega naquela cidade e fica. Itabuna consegue ter programas que fornecem o café, o almoço, o banho, a higiene, o psicólogo, e se ele precisa ir para o CAPS, a gente providencia o CAPS. Quer dizer, ele tem um acolhimento diferente para isso. Nós temos o Centro Pop, ali do lado do Tiro de Guerra, que faz isso, mas temos também o Pop Acolhimento, que é para aquela pessoa em situação de rua que quer morar um tempo naquela casa até restabelecer os vínculos com a família, ou ele seja incluído num programa social que ele mesmo possa pagar o aluguel e deixar para a rua. Então é um trabalho que você tem um viés muito forte, desafiador, porque grande parte dele acaba entrando para o alcoolismo, quando não usa drogas, e alguns são HIV positivo, mas o trabalho
árduo. Nós temos, assim, desde a semana passada para cá, alguns casos que a gente tem acolhido e tem colocado, dando amparo. A gente tem um programa chamado Consultório na Rua, que é da Secretaria de Saúde, que você tem médico, cirurgião dentista, psicólogo, assistente social, educador social, que também junta as mãos ao social para poder acolher, tratar. Eu estava hoje conversando com o secretário de Finanças e eu quero acompanhar isso de forma muito pontual nos próximos dias. Eu quero ter um programa social para aqueles moradores de rua que digam assim: eu quero prosseguir minha viagem, professor. Eu estou aqui porque eu não consegui passagem para voltar para a minha cidade ou para ir mais adistante. E a gente tem esse programa, não é para dar passagem para ele, não. É para colocar dentro de um ônibus, dar um lanche para ele que ele possa chegar até a sua cidade. E não é um trabalho de eugenia, de limpeza, não. É um trabalho de buscar dar uma dignidade a ele. Ele está aqui, mas queria continuar indo. Sim, até porque isso são dados não só de agora. Nós vemos que Itabuna, por ser uma cidade polo, a informação é de que pessoas em situação de rua de outros municípios aqui do entorno, né, acabam vindo para Itabuna, nessa esperança de chegar aqui e ter uma vida melhor, e acabam se deparando, às vezes, com outra realidade, ficando nessa situação de rua. Mas seguindo aqui também, nós temos a questão do restaurante popular, e aí eu gostaria agora de chamar o nosso repórter, o Giovanni Lima, pelas ruas da cidade. Cássio, por gentileza. O Giovanni esteve hoje mais cedo lá no restaurante popular, né, tratando de uma situação que, segundo informações aí, tem acontecido por lá, e o senhor, como secretário da pasta, né, estará, eu tenho certeza, atento a essa situação. Pode rodar aí, Cássio. Repórter Giovanni Lima pelas ruas da cidade de Itabuna. Estamos aqui em frente ao restaurante popular aqui da nossa cidade. Aproveitar hoje essa entrevista com o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza do nosso município e também vice-prefeito aqui da cidade de Itabuna. Tentamos falar com algumas pessoas ali na fila para saber como está o serviço, né? O atendimento aqui no restaurante popular. Mas algumas pessoas não quiseram gravar, mas passaram para a gente algumas denúncias, informações, o que pode melhorar, do que está bom aí dentro do restaurante. Então, o que nós ouvimos, secretário, é que precisa de segurança. A maioria das pessoas pediram segurança aqui na parte externa do restaurante popular, porque antes de abrir se forma uma grande fila. Então, como abre aqui o restaurante por volta das 11 horas, então muita gente acaba invadindo aqui, furando a fila, causando tumulto. Então, pediram aqui com muita frequência aqui, no momento que eu entrevistei algumas pessoas, é segurança na área externa. Denúncia também de vendas de ficha no valor de R$5. Algumas pessoas acabam comprando aqui uma quantidade de ficha e deixa para vender depois que encerra as vendas. Hoje o valor de R$3, depois que encerra as vendas das fichas, acabam as pessoas vendendo aqui uma quantidade de fichas no valor de R$5. São denúncias aqui também dos populares, da população que está aqui na fila para entrar no restaurante popular. A questão também do calor na parte interna. Não tem ar-condicionado aqui no restaurante popular. Quando o dia está muito quente, está muito sol, esquenta muito na parte externa. Também pedir aqui um certo conforto, né, para que as pessoas possam se alimentar de forma mais tranquila na parte interna aqui do restaurante popular. Então, o conforto seria a questão da ventilação, ar-condicionado, que não está funcionando aqui no restaurante popular. Algumas pessoas também questionaram a questão da alimentação. Precisa de um pouco mais de tempero, né? Porque as pessoas falaram pra gente aqui, o tempero realmente precisa caprichar um pouco mais para que as pessoas possam saborear melhor a comida. Claro que cada um tem um paladar, né? Mas é uma boa parte de que as pessoas estavam aqui na fila questionou exatamente isso, melhorar um pouco mais do tempero também aqui no restaurante popular. Repórter Giovanni Lima, diretamente para a TVI News, segunda edição. Muito bem, Giovanni Lima, sempre aí diretamente do centro ou dos bairros da cidade, trazendo informações. Desta vez, logicamente aqui com o nosso secretário de Promoção Social, trazendo algumas problemáticas, algo que tem acontecido, como o senhor pôde observar aí, segundo denúncias, né, tem acontecido inclusive até mesmo vendas acima do valor já pré-estabelecido. Segundo o próprio Giovanni trouxe aí essa questão de pessoas que compram antes
e esperam acabar as fichas para depois vender com preço acima do permitido. O que a Secretaria pode estar fazendo aí para estar combatendo essa prática, bem como essas outras questões que foram colocadas aí, secretário? Muito bem, Job. O secretário Trindade já vinha trabalhando com a questão da infraestrutura. E eu soube, inclusive, tinha alguns problemas hidráulicos que já foram resolvidos pelo atual equipe que ganhou o processo licitatório e foi contratado. A gente está trabalhando agora alguns aspectos relacionados aos aparelhos de ar-condicionado. Quando eu assumi na primeira vez que fui intimado a abrir o restaurante, nós detectamos que todos os 6 aparelhos de ar-condicionado, aquela parte que produz o frio que fica na parte externa, eles foram roubados na totalidade. A gente teve que recompor ele, as câmaras também de refrigeração, porque você tem uma mais gelada, você tem uma menos gelada e você tem uma só para conservar. Então são 3 câmaras. Tivemos que atender na época as questões do corpo de bombeiro, projeto de incêndio e pânico, que é obrigatório. Tinha uma outra situação com relação ao gás que nós tivemos, lavamos os tanques, que é obrigação, entregamos, foi inaugurado. Agora, depois de um ano, ele apresenta alguns problemas que nós já estamos trabalhando. Vou apurar essa questão, se estão vendendo mais de uma ficha por pessoa, porque o correto é cada pessoa chegar lá e comprar a sua própria ficha. Vamos ver essa questão, conversar lá com a pessoa que está cuidando dessa questão da alimento, sobre a questão do tempero, que tem uma nutricionista, pelo contrato é obrigado a ter, e sabemos dessa questão. Eu só não sabia que tinha gente querendo vender uma coisa que compra por R$3, revendendo por 5. Isso aí não somos nós que estamos vendendo por 5. Não é a pessoa que está, nós não. A pessoa da empresa que está lá. Né? Já é uma pessoa que compra, é igual o cambista, não é? Sim, exatamente. Vai para o estádio, ele compra o ingresso por um valor e vende por outra, compra quem quer, mas é algo que você está tirando. E quem está lá para pagar os R$3 e não os 5, né? Então, vamos começar a pedir uma maior fiscalização por parte do departamento que cuida. Quero mandar um abraço à nossa querida Rita, que cuida dessa questão relacionada ao restaurante popular. E vamos continuar acompanhando a questão das necessidades de colocar os ar-condicionados de novo para funcionar, Job. Isso é importante, até porque nós estamos falando de uma questão social. Segurança alimentar, e nutricional, que é um dos maiores objetivos. Inclusive, a gente já ouve, Job, talvez seja de primeira essa informação, já o secretário Trindade já estava sendo desafiado pelo prefeito para abrir um segundo restaurante popular aqui na cidade de Itabuna. Só estava assim para decidir em que bairro, esperar o momento certo para que a gente possa tá atendendo, e aí a gente combater mais ainda essa questão da insegurança alimentar. É claro que a escola também faz seu papel quando oferece a alimentação escolar, que você também combate a desnutrição, porque muitas pessoas vão, e agora com a escola de tempo integral, que é um desejo que todos nós queremos, que mais escolas em Itabuna sejam contempladas. Então você sabe que você vai ter o lanche, o almoço e o lanche da tarde. Isso você contribui para a questão da segurança alimentar. Isso é verdade. Inclusive Itabuna já teve aí, em tempos passados, 2. Eu me lembro que um era instalado aqui no bairro de Fátima e o outro é onde hoje ainda funciona, né? Nós sabemos que existe um grande déficit, já que falamos aqui, Itabuna é uma cidade de médio e grande porte, né? Agrega diversos também problemas sociais, como iniciamos falando. Sem falar também da questão do próprio CRAS, né? Nós temos aí 4 CRAS e os CRAS itinerantes, né? E sabemos que ainda também existe esse déficit. Eu acredito que deve-se haver um trabalho também voltado a essa questão, né? Existe já um trabalho relacionado a essa questão de um novo CRAS no município? Então, uma boa pergunta, e a gente não vai fugir das perguntas. Recentemente, Job, atendendo já uma necessidade do CRAS itinerante, que ele estava localizado lá no CRAS que fica
ao lado do tiro de guerra, mas que atendia toda essa região do Fátima. É o CRAS 1. Exato. Fátima, Califórnia. Sim, então, exatamente. A diretora Rita Fraga fez uma solicitação à presidente do CISO, perguntando a ela se ela podia ceder em comodato, não em aluguel, um local lá para ter o CRAS itinerante. E desde a semana passada, esse CRAS itinerante está funcionando ali onde funcionava a biblioteca do CISO, já atendendo essa região para as pessoas não terem que se deslocar lá para depois do centro comercial para ser atendida, ou seja, nós estamos com 4 CRAs fixos e o itinerante funcionando mais próximo da comunidade aqui dessa região que estava muito longe e as pessoas tinham dificuldade em atualizar o CAD único, em ter acesso a alguns benefícios eventuais, que o CRAS é quem faz esse controle. Com certeza. Eu sei que são muitas perguntas, né? Nós ficaríamos aqui praticamente 1 hora só conversando das demandas aí do município. Algumas pessoas me fizeram aqui essa pergunta via WhatsApp e para além, na verdade, é para além da pasta, né? Já que o senhor também é o vice-prefeito do município. É relacionado à questão do Celebra, né? São alguns irmãos de fé que se manifestaram aqui e pediram essa pergunta, que é exatamente se já existe uma data, como está sendo feita toda essa questão aí do Celebra, que é esse festival que também, como o próprio nome já diz, celebra a fé cristã aqui no município. Então, nós estivemos presentes em uma das reuniões do segmento cristão, mais na linha protestante, que normalmente chama evangélicos, mas os católicos também. Se você chegar para um católico e dizer que você é evangélico, ele vai dizer, mas eu também sigo o evangelho, não é? E eu acredito, né? Mas do segmento mais protestante, nós tivemos um grupo bom, não só de líderes de igrejas evangélicas, mas também de alguns artistas da região, em que foi dito que seria realizado o Celebra, foi falado pelo presidente Aldo Rebouças, Bruna estava lá também, sobre uma data que a gente também conseguisse ter aqui uma boa atração, porque às vezes a gente coloca uma data, mas aquela atração não tem... Pode, né? Não tem conflito de agenda, não tem agenda, e que está se trabalhando, mas eles estão já trabalhando para uma data. Inclusive, eu também sou instado no WhatsApp por alguns desses artistas, porque eles também serão inseridos na programação, já que o ano passado não deu para contemplar todos os grupos, né? Então, Aldo deve mais adiante, eu vou preferir não dizer uma data, porque eu dependo de escutar ele sobre que data haverá, mas também vi que teve uma reunião com o segmento católico sobre o Celebra Itabuna e também teve uma reunião com o segmento afro-brasileiro para ter. Então, a gente está voltando a um dos anos que nós tivemos uma atividade para o público evangélico, outra atividade para o público católico e outra para o público afro-brasileiro, no sentido de que eles celebrem, aproveitem esse momento, mas com certeza está no radar da FIC a gente ter esse ano essa atividade. Maravilha. Estamos caminhando para a reta final da nossa entrevista. O senhor é recém-empossado agora na pasta de promoção social, mas antes passou pela pasta do planejamento. Qual o balanço que é feito aí das atividades lá do planejamento? Nós sabemos que a cidade de Itabuna tem passado por alguns desafios, né? E também por algumas novidades, principalmente na questão viária da cidade, né? Nós temos aí a construção da nova ponte, bem como também a construção ali daquele viaduto próximo ao bairro São Caetano. Eu gostaria que o senhor também fizesse esse balanço para a população daquilo que foi realizado durante esse período. Então, a doutora Sônia, quando era secretária do Planejamento, com Rosivaldo e mais alguns atores, fizeram uma série de projetos analisando a melhoria da mobilidade da nossa cidade. Hoje Itabuna tem aproximadamente 90 mil veículos circulando, não é pouco, é bastante. E se a gente não investe também em fazer com que as pessoas percam menos tempo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para as igrejas, para o lazer e tal,
fica um momento que Itabuna vai ter muito engarrafamento. Então, a Câmara aprovou o empréstimo internacional que o prefeito Augusto solicitou, também um empréstimo junto ao Banco do Brasil, e a gente já vê os dois grandes investimentos, que é a nova ponte, que vai ligar ali o bairro da Conceição, praticamente onde era um módulo ali da Guarda Civil Municipal, até a Avenida Amélia Amado, até porque aquele lado que dá para a nova BA 649, ela vai ter um fluxo grande, tá? Então a gente precisa melhorar a questão da mobilidade e também aquele gargalo do São Caetano ali, que a gente precisa ter mais pistas laterais e algo que possa destravar aquilo para que as pessoas tenham mais tempo para ficar com a família, porque não, eu tenho que sair 10 minutos, 15 minutos antes, porque o trânsito é ruim. Sim. Então a gente tem que analisar isso aí. Mas o planejamento não cuida só disso, Job. Ele cuida também da REURB, que é a regularização fundiária da cidade de Itabuna, que a gente está caminhando aí agora para o Lomanto. Nós já tivemos uma audiência pública, foi a melhor audiência pública que nós tivemos. Continuamos com a Nova Califórnia. Temos dialogado também para o núcleo habitacional da CEPLAC. Continuamos ainda com um pouquinho lá no Jorge Amado. Tá? Fizemos também a Nova Mangabinha e demos ontem um documento já permitindo uma empresa particular a começar a REURB E para o Conceição, que é empresas que vão oferecer seus serviços a quem tem uma renda superior a 3 salários mínimos para regularizar o seu imóvel. Muito bem. E eu não poderia finalizar essa entrevista aqui sem fazer essa pergunta, até porque sempre com a questão da comunicação e do jornalismo, nós temos que fazer perguntas que tragam um certo impacto, né? Eu sei que ano que vem, o próximo ano, é um ano eleitoral. O senhor também é um ator político. Existe aí nos bastidores também o nome do vice-prefeito Júnior Brandão circulando em algumas pesquisas. Existe a possibilidade de uma possível candidatura ou como tem caminhado essa questão? Job, a gente faz parte de um grupo político. Como pertencente a um grupo político que tem o prefeito Augusto Castro como líder, a gente discute, dialoga. Com relação à eleição do ano que vem, não há nenhuma indicação no tocante ao meu nome para figurar entre os possíveis candidatos a deputado estadual ou a deputado federal ou a outro cargo. Nós vamos estar juntos, a princípio você sabe, porque tem estado também. Nós temos a pré-candidatura da primeira-dama do município, doutora Andréia, como uma das representações do governo estadual, mas a gente tem uma conjuntura de 13 partidos. Sim. Então tem alguns partidos que vão ter também candidatura própria, né? E isso faz parte do jogo político quando se tem uma construção tão grande quanto essa de 13 partidos. Ok, está aí respondido, né, gente? Muito bem, vamos finalizando então a nossa entrevista. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui, tá bom? A alegria de recebê-lo e as suas palavras finais para os nossos telespectadores da TVI. Eu que agradeço, já pela oportunidade de estar aqui nessa TV, discutindo, não fugindo de nenhuma pergunta, mas tentando esclarecer, e naquilo que a gente não souber, a gente diga, olha, eu prefiro não opinar, porque eu posso estar dando uma desinformação, e a desinformação a gente tem que combater, todos nós. Pedir às pessoas que continuem acreditando na cidade, no desenvolvimento da cidade, Job. A gente tem uma perspectiva boa com relação ao novo aeroporto que deve estar saindo na região ali da Roça do Povo, que vai ser algo muito importante para a nossa região. Temos novas possibilidades de emprego chegando aí, através de atacadões sendo projetados na área da construção civil, vários investimentos novos chegando aqui, o que esquenta essa oportunidade do pedreiro, do ajudante de pedreiro, do encanador, do eletricista. E nós temos, assim, um momento muito interessante que é os serviços crescendo o número de empregos, não é? E também o do comércio também aumentando. Mas a gente quer atrair indústrias para cá, para que a gente possa voltar àquele patamar da Nestlé e da Kildare, e a gente está fomentando isso aí. Muito bem, muito obrigado.
Vamos então a um rápido intervalo, já que nós retornamos com mais TVI News, segunda edição. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Vamos ao vídeo lá da cidade de Ilhéus. Eu estive hoje na cidade de Ilhéus, tentei conversar com o vereador Tandic, doutor Tandic, que teve na última sessão lá na cidade de Ilhéus. O doutor Tandic, ele foi uma das figuras aí que esteve naquela discussão, né? Ilhéus que infelizmente tem passado por um momento de crise, inclusive na questão da segurança pública, mas os vereadores
na última sessão, decidiram falar sobre questões pessoais, algo que é lamentável, e hoje nós tivemos lá também para poder entender o que de fato esteve acontecendo por lá, né? Então procuramos os dois envolvidos nesse caso, que foi o vereador Tandic, doutor Tandic, e o vereador Vinícius Alcântara. Diga-se de passagem, todos dois fazem parte da mesma agremiação política, né, que é a União Brasil, União Progressista, né? Estão aí agora em rota de colisão, né? Hoje estive por lá tentando falar com o doutor Tandic. Já temos esse vídeo aí, Cássio? Amigos do TVI News, estamos aqui diretamente agora dos corredores da Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus e viemos aqui conversar com um dos vereadores que protagonizaram uma questão polêmica na semana passada, o vereador Tandic Rezende. Vamos ver se ele está aqui no gabinete para poder conversar conosco. Boa tarde. O vereador está por aí? Ainda não? Ele chega hoje para a sessão? Na verdade, ele já está. Está já postado. Muito bem, acabamos de conversar com representantes aqui do vereador Dr. Tandic, que o gabinete dele, como vocês podem ver, mas a segunda assessoria ele não virá hoje para a sessão por recomendações médicas. Está aqui a nossa reportagem, veio entender o que de fato aconteceu aqui na casa, mas infelizmente o vereador Tandic, ele que se envolveu em polêmicas na semana passada, não estará presente na sessão do dia de hoje. Então tá aí, né? O doutor Tandic não compareceu hoje, procurado pela nossa equipe, como vocês puderam ver aí, segundo informações está de atestado, não compareceu, né? Algo que é lamentável, mas nós estaremos sempre por lá também em busca de entender de fato o que está acontecendo nesse quesito aí que envolve o doutor Tandic e o vereador Vinícius Alcântara, ambos da cidade de Ilhéus, tá certo? Muito bem, estamos chegando então ao final do nosso programa, não é isso, Cássio? Vamos finalizar aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram do dia de hoje, aí na nossa companhia aqui, ficando muito bem informado das informações da nossa região, do Brasil e do mundo. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com muito mais informações para vocês, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.